Como é que é, malta? Bem-vindos ao primeiro episódio do nosso podcast Fala Barato. O meu nome é Galvão, tenho 20 anos e na minha companhia tenho três amigos. Como é que é pessoal? Sou o Correia, tenho 18 anos e estou aqui neste novo projeto. E além de nós dois temos aqui também o Ricardo. Aqui é a malta, eu sou o Ricardo, mais conhecido por Ricky, tenho 19 anos. Por último temos aí o Coutinho. Como é que é, malta? Sou o Coutinho, tenho 18 anos. Ao longo dos episódios deste podcast, vamos abordar diversos temas que nos rodeiam nos dias de hoje e estão à vontade para sugerir qualquer tipo de temas através das nossas redes sociais, nomeadamente através do nosso Instagram, falabarato_. No episódio de hoje vamos falar sobre um tema que nos tem acompanhado no último ano, como todos sabem, a pandemia e o confinamento. E uma cena que se tem visto bem são as consequências a nível físico e psicológico. E então o que é que vocês têm a dizer sobre isso? Pá, eu acho que o confinamento, especialmente, não a pandemia em si, mas o confinamento, tipo, e as medidas impostas, acho que está a ter um grande impacto a nível psicológico nas pessoas, principalmente aquelas que trabalham. Muitas delas já não têm trabalho e as que têm trabalho mal recebem, têm dificuldades em casa, muitas se calhar já nem têm em casa e eu acho que isso é o ponto principal das consequências que as pessoas estão a ter, mas também nós mais jovens também estamos a sofrer muito porque não podemos ir para lado nenhum, ainda por cima numa altura das nossas vidas em que devíamos estar a explorar e não o conseguimos fazer e estamos aqui presos a um computador, presos ao ecrã, sem conseguir fazer muito. O que é que vocês têm a dizer, rapazes? Eu Então, mas partilho um bocado da ideia do Ricky e isto acaba por tirar um pouco dos melhores anos que supostamente íamos ter, né? E epá, acho que as consequências, principalmente a nível psicológico, não tem sido o mais fácil para todos, seja dos mais novos aos mais velhos. O Ricky já falou dos mais velhos, tipo trabalho e isso. Pá, da nossa idade, acho que a malta, e o termo certo é andar a bater mal com tanto tempo em casa, tanto tempo que as mesmas rotinas não são bem rotinas, porque estamos limitados à mesma cena, sentem falta de sair, falta de socializar com as pessoas. Pá, é um pouco a minha opinião sobre isso. Epá, eu acho que é difícil para os jovens, eu falo também por mim, compreendo que seja difícil todos os dias acordar e ter a mesma rotina todos os dias, mas como o Ricky disse, eu acho que é muito mais complicado para aquelas famílias que se puseram em empréstimos e têm coisas para pagar e ficaram sem trabalho e vêm-se agora a ficar sem nada, basicamente, porque estão cheias de dívidas e isso é bem complicado. Mas fico feliz por ver todos os dias na TV que há associações e até com os jogadores de futebol também que ficaram sem jogar agora. É sempre bom ver as associações a ajudar os que mais precisam. tipo, o que vocês estiveram a falar aí faz tudo sentido. Mas, por exemplo, tipo, pensando na, nas classes mais baixas e tudo mais, tipo, imaginem no termo de futebol e assim, a primeira liga tipo tá a jogar e a malta das ligas mais baixas e mesmo malta que não é profissional e assim, acaba por sofrer uma beca tanto a nível psicológico, a nível físico como a nível económico, porque alguns recebiam ajudas de custo, sei lá, tipo para gasolina e transporte e tudo mais, acabam por começar a ficar em casa, o físico começa a piorar uma beca, começam se calhar a desistir também tipo dos sonhos que queriam seguir daqui para a frente. Se calhar imaginavam-se a lutar por uma primeira divisão, não sei, e estando em casa, sem treinar, sem ter assim tanto acesso a ginásios, que neste momento também estão fechados, acho que acabam por perder um bocado o gosto ao que E no faziam antes. fundo, e no fundo, o futebol acaba por ser tipo um exemplo para todos os trabalhos, porque tal como deste o exemplo da Primeira Liga. E epá, podemos ver o exemplo da Primeira Liga como se fosse tipo os trabalhos, não digo mais importantes, mas os mais bem salariados e em comparação com pessoas que se calhar recebem menos, têm os trabalhos, digamos, mais difíceis, que epá, no fundo são essas pessoas que estão com os trabalhos mais difíceis que neste momento estão a passar mal, é uma realidade. As pessoas que trabalham mais com tecnologias e isso tudo, se calhar continuam a trabalhar perfeitamente à vontade, enquanto as pessoas com o trabalho mais difícil
Umas não trabalham, outras trabalham, mas temos que ser sinceros, com medo, porque a pandemia acaba por ser uma altura difícil para todos, porque podemos viver com medo de passar às nossas famílias, podemos viver com medo de apanhar, mas no fundo são essas classes mais baixas que acabam por sofrer mais e o futebol acaba por ser o exemplo perfeito, como tu disseste. Mas imagina, tu tocaste aí no assunto da malta que trabalha mais com tecnologia. Eu percebo e até faz sentido, porque a malta que trabalha com tecnologia passa mais tempo na secretária e sentado ao PC e tudo mais, mas acredito que também esteja a passar mal, porque já é um ano que estão em casa a trabalhar, para além de terem a mesma rotina de, imagina, acordarem, se calhar lavam só a cara e vão se meter à frente do computador. Nem tomam aquele Yeah, banho matinal, tipo, que dá sempre aquele clique para o resto do dia, estás a ver? Pá, não sei. Deixa de ser, Acho tipo, deixa de ser, fala, estão a fala. ser menos prejudicados, mas acho que mesmo assim, depois de tanto tempo em casa, acho que também já começa a ser um Oh, absurdo mesmo. essa cena acaba por afetar todos, de uma forma ou de outra, acaba por afetar toda a gente, uns a mais, outros a menos, mas é essa a cena. Óbvio que uma pessoa que se levanta e passa horas e o dia inteiro num computador vai cansar, claro que vai cansar. Mas o que eu estava a referir-me era pessoas que têm que estar em casa e não conseguem trabalhar mesmo, de forma nenhuma. Aí são yeah, essas pessoas prejudicadas, ou recebem menos, ou não recebem, são despedidas. Ou, pá, é esse o problema. Há pessoas que se conseguem perfeitamente safar. Óbvio que não com as condições que estavam a ter, mas relativamente a profissões mais baixas, pode-se dizer que estão bastante estáveis. Muita gente que trabalhava por um rendimento mínimo e agora a ajuda do Estado é metade ou nem chega à metade e isso não lhes dá para nada. Exato, é basicamente isso. Acho que acaba por afetar todos. Mas eu yeah, acho que no geral o que está a afetar mais é a interação social. Não yeah, tanto a nós, mas àqueles idosos que não têm, por exemplo, acesso a videochamadas, a yeah, telemóveis e não sei o quê, sentem-se mais distantes da família e isso acaba por yeah. afetar. Que isso das situações dos idosos, os idosos, o único contacto social que têm é presencial, não é tipo, sei lá, fazerem chamada no Skype ou estarem no Discord, tipo, eles socializam no café, socializam em sítios públicos, socializam na rua e para eles estarem em casa sem conseguirem ver ninguém, sem conseguirem falar com ninguém, tipo, é chato, né? Toda a Yeah. gente, sei lá, tem um avô ou uma avó que vai ali para o café, vai comer uns termossos, vai beber uma cerveja, vai jogar às cartas, não sei o quê, e tipo, assim não conseguem fazer nada. Estão presos São em casa. nesta faixa etária não se distraem tão facilmente em casa e Hum, acabam por sofrer também muito a nível psicológico por causa disso, porque muitas vezes, opá, eu falo por mim, por exemplo, posso dar um exemplo, eu não estou com o meu avô praticamente há um ano, eu vi-o ao longe, não tive contacto com o meu avô praticamente há um ano por causa disso, porquê? Porque temos medo de passar aos nossos familiares e dá para ver, o meu avô não está com os amigos, como tu disseste, simplesmente a ir ao café já há bastante tempo e são pessoas que sentem falta de estar com a família, já por causa da idade, sempre ligaram muito à família e epá, têm a noção que passam muito tempo a ver a televisão e as notícias e estão a par perfeitamente do que se passa e para mim também sofrem bastante com isso. Epá, eu no meu caso, tipo, toco aos meus avós. Imagina, eu tenho uma avó que vive aqui minimamente perto e normalmente o meu pai até passa lá algumas vezes, sempre com os devidos cuidados, mas passa lá algumas vezes, até para ver se precisa de alguma cena, tipo compras e não sei o quê, e acaba por ter minimamente contacto com o filho. Pronto, acaba por estar um bocado próximo, mas não há aquele abraço, não há aquele beijinho que eu acho que é tipo, é o que faz totalmente a diferença. Podes estar perto de uma pessoa, mas se não recebes aquele carinho, acho que é totalmente diferente. Mas depois também tenho o caso dos avós da parte da minha mãe que vivem a 400 km daqui. E se nos vimos uma vez durante a pandemia foi muito. E imaginem, agora com isto dos conselhos, por mais que se faça teste e não sei o quê, mesmo estando negativo, não me deixam passar não me deixam passar para outros conselhos e tudo mais. Epá, o que eu sinto mais nem é só o isolamento, porque ambas as minhas avós conseguem falar connosco por WhatsApp e tudo mais. Porque com isto tudo arranjámos tablet e tudo mais. Mas o que eu sinto mesmo é a falta do abraço e do beijinho. Tipo, não só a yeah, mim me faz falta, mas a eles eu sinto que faz mesmo falta. yeah.
Sim, Porque, faz mais. por exemplo, nós com os nossos amigos e não sei o quê, nós se calhar sem os ver durante um tempo, tipo, passamos bem só a trocar mensagens ou a falar como estamos a falar agora. Agora, a voz, tipo, desde sempre que se habituaram a falar com as pessoas cara a cara. Há uns Do anos atrás contacto. não havia telemóveis, não havia nada. E, tipo, qualquer coisa que quisessem falar, combinavam, ou iam para a rua, para o parque, não sei. Pá, Pá, eu acho que agora que falaste também das restrições dos conselhos, acho que também uma cena que podemos abordar, já que estamos a falar do confinamento e da pandemia, é as medidas gerais que foram impostas ao longo deste ano, praticamente. Pá, assim, alguma que vocês vejam que fez realmente a diferença, eu seja acho, negativa ou positiva. tipo, eu acho que há sempre uma visão dupla de cada medida que se toma. Imagina, terem fechado as escolas. Para mim foi uma medida positiva, mas negativa. Foi positiva porque há não sei quantos milhares de alunos, ou milhões, não sei. E acaba por ser sempre menor o risco de contágio. Mas o ensino à distância é tipo zero ao lado do ensino presencial. E para a malta que vai ter exames e tudo mais, é normal que acabem por ficar um bocado aflitos e acabem por criar petições para serem opcionais ou mesmo não serem precisos fazer. Epá, tipo, eu acho que cada medida que se toma tem sempre o lado bom e o lado mau. E depois isso acho que também vai de cada um. O problema aqui é certas medidas, como por exemplo ao fim de semana só se podia sair de casa tipo, a partir da 1 da tarde só para passeio higiênico e continua a haver malta a juntar-se tipo para fazer almoço e que se estende pela tarde toda. Por exemplo, eu vou passear à tarde, andar de bicicleta ou assim e passo várias vezes por vivendas em que a malta está 10 a 15 pessoas, como se nada fosse. Pá, podem estar todos negativos, já. Mas uma pessoa que vê isso por fora fica sempre naquela. Tu estás a aproveitar os dias e eu estou tipo a passá-los sozinho. Que sentido é que isso faz? Estás a ver? Yeah. Isso há muitas pessoas, mesmo tipo naquelas alturas, e mesmo agora em que as medidas estão mais apertadas, tipo, não querem saber. Mas tipo, há medidas que também, como já tu disseste, têm tipo positivos e negativos. Eu também tipo vejo as medidas assim, tem os seus prós e os seus contras, mas há medidas que eu não concordei, por exemplo, aos fins de semana, quando havia tipo, só se podia sair tipo até à 1 da tarde ou até às 3. Pá, compreendo que só tipo, que a partir de 7 horas não queiram as pessoas na rua para diminuir o movimento, mas a meterem uma restrição do tempo para as pessoas vai fazer com que tipo, as pessoas vão se aglomerem muito mais nesse, nesse espaço de tempo. E há E eu tipo, vi isso ao vivo. pois, Eu irem às uma vez, compras de manhã só. eu uma vez tive que ir ao centro comercial com a minha mãe, tratar de umas cenas, e o centro comercial estava a abarrotar. Não parecia que havia pandemia. E são medidas que deviam ser pensadas melhor antes de serem implementadas. E os Não sei. supermercados, como Yeah. Pois é, com era uma muitas pessoas como tu que foram lá para tratar de cenas, não és o único, né? Yeah. coisa. Eles também têm as Compras. suas necessidades. Sim, Sim. as pessoas têm tratado as suas cenas, mas é mesmo, não é por causa delas, né? Têm coisas para tratar, têm que comprar comida, mas eu estou a O falar problema tipo, do é não acordar limite. depois. Acaba por ser a própria medida em si, porque as pessoas Yeah, estão a fazer o que precisam, né? A cumprir as yeah. suas necessidades. Isso é Podemos culpa. ver, por exemplo, pessoas que trabalham o dia Yeah, todo, chegam a casa e já não têm tempo ao fim da tarde para ir às compras durante a semana. E por exemplo, a minha mãe vai às compras sempre ao fim de semana. A minha mãe tinha que ir de manhã e tinha que ficar tipo 2 horas numa fila. Isso yeah, é uma coisa absurda, não lembra a ninguém. E para mim, essas filas eram uma fonte de contágio. Porque yeah, não me digam que havia regras naquelas filas, porque não havia de todo. Não havia ali ninguém a manter a distância entre as pessoas. Ok, há pessoas que lá tinham a sua noção e davam o espaço, mas as pessoas com a vontade toda que têm de se despachar e tudo mais, acabava por ser tudo um pouco às balas. Para mim, essa é. medida também foi completamente negativa. E é tudo por causa do limite de tempo, que as pessoas sabem que ao chegar a certa hora, tipo, vão fechar tudo e não vão poder fazer as cenas delas. E tipo,
entram cada vez mais pessoas e depois começa tudo-se a juntar. Isso não é. Pronto, não, as pessoas não podem fazer muito, têm que tratar daquilo que têm a tratar, portanto, basicamente é cada um por si. Eu acho que quando essas medidas foram implementadas, eu acho que não deviam ter sido, as restrições não deviam ter sido aplicadas ao fim de semana. Porque ao fim de semana é quando as pessoas têm mais tempo para dar uma volta, para ir tratar das coisas que precisam, para ir às compras. E se não houvesse restrição nem de horas, nem de circulação entre concelhos, era muito menos o risco que se corria de propagar o vírus. Porque eles ao fecharem os concelhos e a meterem um X de horas em que pode haver circulação, vai haver uma maior concentração. As pessoas de Odivelas e aqui Ramada, vai tudo para o Strada, de Loures, daquelas zonas ali ao pé, tudo para o Loures Shopping. Depois a zona de Benfica vai tudo para o Colombo. Isso é muito mau para. Como é que se diz? Isso só ajuda a que o vírus se propague cada vez mais. Yeah. Mas imagina, eu percebo essa tua cena, mas também temos o caso de, por exemplo, as mercearias e tudo mais, que são mais pequenas, podem estar abertas até às 8 ou 9 da noite. Por exemplo, aqui perto de casa tem uma mercearia que está aberta até às 9 da noite, ao sábado, e ao domingo só fecha uma, por escolha própria. Imagina, evite se calhar de ir para o supermercado, onde vai estar muito mais pessoal, e se calhar conseguir ali, com tempo, tranquilo e tudo Yeah. mais. Mas se calhar até aí na mercearia encontras aquelas pessoas que não têm um meio de deslocação, que não têm passo ou que não têm carro e se calhar também vão aí Claro, como tu. claro. Imagina, aqui se calhar encontro muito mais idosos do que se calhar se for a um estrada ou a um centro comercial Sim, maior e tudo mais. porque Que as até mercearias acabam agora. por conhecer mais o pessoal, assim da zona e tudo mais. Agora as mercearias nem estão assim em zonas tão urbanizadas. Yeah. Agora vê-se muito mais supermercados grandes, pá, Lidls, Continentes, tudo, mais em zonas já urbanizadas. É muito raro veres mercearias agora. Pá, vês as que já haviam há uns anos. Não vês Yeah. agora alguém a criar uma mercearia na tua rua assim, do dia para a noite. E acho que acaba por ser isso um pouco que leva a esses ajuntamentos todos que havia nas filas. Mas é importante essas mercearias, os negócios mais pequenos, estarem abertos, porque há uma melhor opção para os locais para não se meterem na confusão dos centros comerciais e não terem risco maior de apanhar o vírus. E também é importante para o negócio em si. Negócios mais pequenos não têm grandes capacidades económicas, se mantiverem abertos, acho que também já é uma grande ajuda poderem estar abertos até mais tarde, ao contrário dos centros comerciais que muitas vezes estavam à 1 ou às 3. Acho que é importante não só para as pessoas que têm que fazer compras e querem se afastar da confusão, mas também para as pessoas que gerem os negócios. Acho que é muito importante. Epá, eu tenho aqui duas cenas a dizer. Relativamente ao que o Coutinho estava a dizer, a cena das filas. Eu nem acho. Eu acho que é uma rede de contágio, já. Mas eu acho que o maior problema da cena das filas é, imagina, a minha mãe tem que ir às compras cá para casa e se calhar, em vez de ir eu, o meu pai, a minha mãe, a minha irmã e não sei o quê, ir se calhar só ela e o meu pai, ou só ela mesmo, estão a ver? Evitar juntar tanta pessoa para fazer uma cena que se calhar uma pessoa chega. Estás a Sim, ver? mas imagina, Eu vai chego a uma ir. pessoa e se essa Sim, pessoa por acaso apanha o vírus, vai-te passar para casa porque convive contigo. É a mesma eu coisa sei, tu ires claro. ou não. Mas é Vai haver aquela aquele cena, contacto, não é mesmo? tu não podes deixar de ir às compras, não podes deixar de ter Claro. comida em casa e tudo mais. O maior problema que eu acho nas filas é mesmo o facto de as crianças não terem que usar máscara. Por mais pequena que seja a probabilidade das crianças passarem o vírus, seja a quem for, eu acho que é tipo uma coisa que se devia adotar urgentemente. Porque as crianças levam os dedos à boca muito mais facilmente, espirram sem meter o braço à frente. Tipo, é aquela coisa, por mais pequena que seja a probabilidade, é sempre um risco. E eu Sim, vejo vê-se aqui pela muitas, escola ao pé de mim, aqui na vê-se escola ao muitas. pé de mim, ninguém, os miúdos brincam todos uns com os outros sem máscara. As únicas pessoas que têm máscara ali são os funcionários que estão
a ver o que é que eles andam a fazer, a controlá-los. Não há nenhuma Pois, prevenção. a cena é essa, Mesmo na é circulação. que eles não têm cuidado nenhum. Tipo, tu, miúdo de 6 ou 7 anos, tu mesmo que lhe digas, não leves a mão à boca, desinfeta as mãos, espirra para o Sim. braço. Ele, mesmo que faça isso uma ou duas vezes ao longo do dia, em 10 vezes vais esquecer. Várias vezes, Porque não. é a naturalidade dos É miúdos, né? normal, Não têm não essa têm mentalidade. consciência. Isto é Simplesmente novo sim, para também todos. apoio. Isso é uma cena que devia ser adotada. Porque, Isto, por exemplo, eu dou um exemplo, e está aí o Ricky também, que anda muito de transportes. Eu apanho muitas vezes crianças, seja com os pais, com as mães, e também não têm isso, e não têm as máscaras. E epá, é uma cena que me faz confusão, porque os transportes, aquilo tem milhares de pessoas a passar ali durante o dia, e não se vê as crianças com isso. Os próprios pais a trabalhar estão muitas vezes a tocar em diversas coisas, em contato com muita gente. Ok, que as crianças podem ser uma fonte muito pequenina, podem ter probabilidades muito pequeninas, mas epá, Yeah. é tal cena, se podes proteger e evitar, prevenir, porque não, né? É o que eu penso. eu percebo que seja bem incomodativo para as crianças ter máscara. Mas é aquela cena. Quanto maior for o cuidado, mais rápido isto vai passar, estás a ver? E se calhar é melhor as crianças passarem mal 2 ou 3 meses do que o resto da sociedade toda passar mal 2 ou 3 anos. Tipo, para mim acho que é essa a diferença. Eu às vezes vou andar de Mas eles não bicicleta. percebem, os miúdos não percebem. Eu sei, mas por exemplo, eu tenho um primo, 3 anos. Ele anda de máscara. A minha tia tem esse cuidado, percebes? Ele chega à Hum. escola, à creche, óbvio que não está sempre de máscara. Porque é as próprias funcionárias têm regras dos patrões e tudo mais que os miúdos não podem andar de máscara. A cena é, se cada um tivesse essa consideração e tudo mais, eu acho que isto, se calhar não tínhamos chegado a este confinamento que foi adotado agora em janeiro. Epá, eu acho que, por mais pequena que seja a probabilidade nas crianças, acho que era uma cena que se tinha mesmo que adotar urgentemente. Mas também não chegaste a confinamento por causa dos. Pá, como já disseste, é compreensível que os mais novos, sei lá, não andem com máscara ou que lhes faz alguma confusão e é desconfortável para eles, mas eles também, a capacidade, como já falaram, de passar é mínima, mas não é muito culpa deles, não é? A É maior parte óbvio, dos casos vem dos adultos, como é sim, óbvio. óbvio que a Nem culpa não é culpa deles, tem, nem culpa Mas tem. mas sim, mas já certo, eu também já vi tipo, sei lá, dos 0 aos 10 anos, tipo, putos a não usarem e putos a usarem. Isso claro, também depois isso depois também vai à parte vai dos com cada um. pais. Já. A cena que eu digo, não estou a dizer que este confinamento se deve só ao facto das crianças não usarem, mas Yeah. por exemplo, imagina, uma criança vai à casa da avó com o pai só por causa da comida e tudo mais. A criança muito mais facilmente, se tiver o vírus, muito mais facilmente toca na bancada, toca numa faca, toca não sei quê e acaba por não desinfetar. E o idoso? O idoso não vai estar constantemente a desinfetar aquilo só porque a criança esteve lá em casa. Pá, e Depois acho que sabemos o problema é que é um idoso apanhar podemos aproveitar e é o também, que é. pá, para também não nos entenderem mal, porque estamos a focar muito nas crianças. O confinamento não, epá, para mim a percentagem de culpa das crianças é mínima, é praticamente nula. Pá, acho Yeah. que termos entrado novamente em confinamento, e para não nos entenderem mal, como já disse, isto para mim tem a ver com o desrespeito da maior parte da população, pá, com as medidas, e não só com as medidas, é muito falta de responsabilidade não só com eles próprios, mas também com as famílias, com as outras pessoas, com toda a gente, Com a basicamente. sociedade, Acho já, que já. a sociedade, Yeah. porque no fundo as pessoas que não cumprem as medidas. Temos o exemplo de pessoas que vão para festas, pessoas que. Pá, ok, o passeio higiênico é uma coisa que se entende. Agora, Yeah. passear para ir conviver com grupos grandes de pessoas, pá, para mim também é falta de respeito, falta de responsabilidade. Pá, são essas coisas que nos levaram a um novo confinamento e Uhum. era só para fazer aqui um entre parênteses para também não Já, já. entenderem. Eu Mas, estava só a focar nas crianças. mas É, a gente. imagina, tipo, eu percebo. Não é perceber, mas eu acabo por perceber uma beca o pessoal que se junta se calhar com 2 ou 3 amigos, estás a ver? Já é um ano nisto, já sentem falta do mínimo convívio. A cena Estava a dizer é, tipo grupo. a cena é, há sempre aquele risco.
mas eu percebo que a malta se queira juntar, porque é uma necessidade. O isolamento constante, tipo, piora todos os aspectos da nossa saúde, tanto físico, tanto mental, tudo. Eu percebo, só que depois há sempre aquela cena. Há o azar, se calhar, de um estar infectado e acaba por infectar os outros três. Estes três, cada um vai para a sua casa. Pá, e só aí, se calhar, vão infectar 50 pessoas. Tipo, não abrir e fechar de olhos. Epá, mas já agora, já estamos a falar dessa cena de tipo de cadeias e assim contágios, acho que podemos falar um pouco do estado da saúde pública desde que isto começou. Tipo, o estado da saúde portuguesa, como é que, qual é a vossa opinião do estado em que isto está neste momento? Neste momento e como teve ao longo deste ano, né? Epá, Eu acho que nós chegámos fala. àqueles números absurdos, porque, como vocês estavam a falar, daquelas pessoas que se juntam, os mais jovens, não sei o quê, e muitos desses jovens são aqueles que só olham para si e não pensam que vão para casa ter com os pais depois, não pensam que depois podem ir ter aquela visita aos avós ou assim, e sem querer tocar em alguma coisa e ter um descuido, pronto, e pode acontecer o pior. E acho que foi por isso, eu acho que a pandemia no início foi levado como uma brincadeira e até mais para o meio também. Por isso é que chegámos àqueles números agora que cortaram mais, meteram toda a gente em casa. Estamos a ver os números que estão agora. Yeah. Eu Caso, concordo com os números no Ima- início, até porque Deixa. podemos dar o nosso exemplo. Nós no início nós estávamos em aulas e tu ouvias falar do vírus na China e tu dizias, mano, isto nunca vai chegar a Portugal. Depois começaste a ouvir, olha, tivemos um caso em Portugal, olha, 10 casos, mas mano, ninguém pensava nisso praticamente. Tu nunca pensavas que os casos iam chegar às proporções que chegaram. Isso, pá, ao início já era muito difícil, mas acho que para o meio, já depois de ter havido diversos números de casos, acho que as pessoas já podiam ter todas, mas mesmo todas, um pouco de consciência, mas pronto, pelos vistos não foi assim. Deixa-me só interromper aqui para depois não entrar mais tarde de carrinho, que é. Eu há pouco estava a dizer que percebi a malta que se junta com dois ou três amigos, mas não concordo de maneira alguma. Por exemplo, eu nos últimos tempos tinha andado a ir ter só com uma pessoa, porque pronto, era uma pessoa que era importante e sei lá, é aquela necessidade de estar com a pessoa, estás a ver? Só que, imagina, se houvesse contágio era só entre as duas famílias, percebes? Porque aqui em casa, se calhar só eu é que saía para ir ter com a pessoa e o resto do pessoal só saía para ir trabalhar. E ao irem trabalhar tomavam as medidas todas de prevenção. Agora imagina eu sairmos os três, os quatro, desculpem, sairmos os quatro. Se calhar algum de nós ter, já não vai ser só duas famílias, vai ser três ou quatro. Estão a ver? E se calhar, por Aí, exemplo, um de vocês acaba por estar com a vossa avó, se calhar ao domingo, para almoçar, o que eu não acho tão correto nesta fase, e muita malta continua a fazer porque é, é quase que uma regra na família. Mas pronto, o que eu queria dizer é tipo que eu não concordo com o pessoal que se junta assim em grupos de 3 ou 4. Eu percebo se pá, calhar aquele há pessoal formas de o fazer que se junta também. tipo uma ou duas pessoas, pá, porque é aquela coisa que se necessita mesmo. Porque não ver ninguém além da família durante meses e meses acho que é. Não existe, acho que não existe. Na minha opinião. Mas pronto, era mesmo só para dizer, esclarecer que percebo, mas não concordo de maneira alguma Yeah. que eles estavam a dizer. Uma Relativamente a coisa, essa cena da saúde, epá, eu acho que. Como é que eu ia dizer? Ao início o pessoal achou que era só tipo mais uma gripe e eu fui uma dessas pessoas porque mesmo os sintomas e tudo mais achei que era tipo, uma gripe um bocado mais grave. Apesar de da gripe ter matado não sei quantas pessoas no último inverno e ter havido já várias comparações e os números nem serem muito diferentes. A cena é a preparação da saúde pública e tudo mais. Eu acho que o problema não vem só de agora. Já, imagina, hospitais privados, ok. Malta chega lá, paga e é atendido. Hospitais públicos, mesmo que fosse uma urgência, tu nunca eras atendido na hora. Era rara a vez que eras atendido na hora. Eu acho que isso deve muito a problemas já do passado e não só de agora. Mas E pois, isso agora, óbvio que mostra que o nosso com sistema de estas cenas, saúde não está pronto para essas coisas, claro, claro, como, e eu, como eu para acho que o pensar. problema não é dos enfermeiros e dos auxiliares e dos médicos. Eu acho que é mesmo a organização de cima. Imagina, nós ouvimos muitas vezes as greves por causa dos horários e tudo mais.
há aí tanto jovem que estuda medicina e tudo mais, está à procura de emprego e porque é que não lhes dão uma oportunidade? Podem não começar em cima. Um gajo que estudou para médico pode não começar logo no topo, mas pode se calhar começar por auxiliar ou enfermeiro e ir subindo aos poucos, ganhar aquele ritmo no hospital. Que não, eu E não acabam sei, para ir mas parar a imagino que outro não ramo porque seja não um. têm experiência. Claro, Yeah. imagino, Absolutamente. imagino, eu não sei, mas imagino que não seja um ambiente fácil no hospital, seja em tempo de pandemia ou não. É lidar com diversos problemas, que isto atualmente há doenças para tudo. E já que falas das doenças para tudo, há outro tópico também que é muitas das principais doenças que havia antes do Covid, né, ficaram para trás. Muita gente com cuidados que precisava, se calhar, semanalmente, diariamente, mensalmente, se calhar está a tê-los, ou muitos não estão, e os que estão a ter é em pouca quantidade. Pá, agora não me está a ocorrer nenhum exemplo de doenças assim, mas há muita Por malta. exemplo, fisioterapias. Claro, Sim, Yeah. por yeah, exemplo, por exemplo, por exemplo. eu posso falar no meu caso. Eu tive a sorte tive a sorte, vá, como quem diz, tive o azar de me lesionar, mas tive a sorte de ser operado ainda antes da pandemia. Mas assim que eu fui operado, tive que esperar um mês, e assim que ia começar a pandemia, a fisioterapia, fecharam tudo. Ou seja, a fase mais importante da recuperação tive que a fazer em casa, sozinho. E tipo, Exato. imagina, deixaram hospitais abertos, tudo bem, para a pandemia, mas acabaram por cagar muito no resto das doenças. Mesmo malta que, sei lá, doenças crónicas e tudo mais, os hospitais focaram-se só na pandemia. Isso Tipo, é verdade. Eu os, acho que os locais de operação passaram de operação para pandemia. Tipo, eu acho que não faz sentido. Ok, que a eu acho pandemia que com está a a revolucionar pandemia, tudo. com a Epá, mas pandemia, deixarem de se importar com o resto, para yeah, mim não faz absolutamente sentido nenhum. Mas eu com a- percebo porque não há organização necessária, mas que não é só de agora. Mas pronto, é o que é. Eu acredito que não seja fácil para eles organizarem tudo isso, mas estão lá, estão lá nos cargos políticos por algum motivo. eu acho que a pandemia, yeah, os doentes não Covid foram completamente, muita gente com operações adiadas e gente que precisa dessas operações urgentemente, pessoas que estão numa situação de vida ou morte que ninguém consegue fazer nada, ninguém não conseguem ser operadas porque praticamente os hospitais, o sistema de saúde está focado em prevenir o vírus. Por isso essas pessoas ficam postas de lado e acho que é mau, acho que é muito mau. Acho que as pessoas estão. Parece que não existem, parece que não lhes dão importância. Tipo, compreende-se que o vírus está a ser uma cena, pá, uma cena bué má, que tem que se dar muita importância devido ao contágio e pronto, à situação que se veio a tornar uma pandemia global e também com as estirpes todas que agora vieram. Pá, é complicado, mas acho que se tem que olhar para além do Covid, porque as outras doenças não, como podem calcular, não desaparecem assim de um momento para o outro. Claro, não deixam de existir, né? A Isso é malta tudo quando. pela falta de pessoal. Eu falo, por exemplo, pela minha mãe, que recebe, recebe os que vêm do bloco operatório, pós-operação, e a minha mãe já chegou a ter que ir trabalhar para os cuidados intensivos, Pois. que é totalmente fora da área. É, mas E por acredito que exemplo, também haja lá é, cirurgiões e cargos assim a trabalhar também a ajudar as donas Covid. é como eu digo, tipo, a preparação para qualquer que seja o problema de saúde pública já vem de há muito tempo. Imagina, se há uns anos atrás eles começassem a organizar e tivessem malta que substituísse facilmente, estás a ver? Se calhar eu também neste momento ainda não tinha ido nenhuma vez para essas situações de Covid. Estás a ver? É porque há mesmo muita malta que estuda medicina e acaba noutra coisa que não tem absolutamente nada a ver. E se calhar se tivessem, mesmo que não fosse um trabalho, fosse se calhar um estágio, mas pronto, a receber, se calhar hoje em dia tínhamos malta sempre a rodar os horários, não tínhamos médicos a passar 48 horas sem dormirem, sem virem a casa, sem verem a família. Mas Porque depois também há outra questão, que é
uma pessoa que acabou agora o curso de medicina, tu confiavas para meter na ala Covid? Não, não, mas é o que eu estou a dizer. Eu não é confiar já, mas é o que eu estou a dizer. É um problema já de há uns anos atrás. Se eles há uns anos atrás começassem a preparar as coisas de maneira correta, eu não estou a dizer que tinham que adivinhar que vinha aí uma pandemia, mas uma malta que organiza um país, uma coisa tão importante que é a saúde pública também, tem que ter noção que a qualquer momento aparecem cenas que acabam por revolucionar o mundo. Não só o país, mas mesmo o mundo. Isso há uns anos E atrás o nosso começavam país a não meter está malta. preparado para nada disso. É, mas eu acho que o problema é esse. Tipo, se eles há uns anos atrás começassem, ok, esta malta que acabou agora o curso, se calhar vamos colocá-los já em estágio a receber, ok, que se calhar não recebiam tanto, mas colocá-los em estágio, se calhar não tantas horas por dia, mas que ao fim de 2 ou 3 anos, se calhar já tivessem as condições necessárias para hoje em dia chegarem ali e trocarem com um médico que já tem anos e anos de profissão. Porque muitas vezes nós vemos nas notícias, eu acredito que não seja tão fácil, mas que o pessoal que ali está é para mudar as cenas do respirar e tudo mais. Ok, que não deve ser uma cena fácil e tem que perceber muito daquilo. Mas acho que são coisas que quem tira esses São cursos, noções básicas, noções claro, básicas. quem tira esses cursos eu acho que a partir do momento que acaba o curso e passa nas cadeiras todas, acho que tem noção dessas cenas todas. E os licenciados e mesmo quem vem futuramente, eles vêm preparados. Os cursos que eu saiba, licenciaturas, medicina, acho que são 5 anos, e eles depois também vêm com estágios, vêm com algumas experiências, mas como é claro, há muita falta de pessoal e a gente vê nas notícias ahm, as horas extras que têm que fazer, as marcas que ficam na cara de usar a máscara tanto tempo, estarem a trabalhar tanto tempo. Acho que pá, é algo também que os ultrapassa. E a falta de preparação vê-se pelas filas que fazem as ambulâncias à espera de entrar para a triagem com os doentes. E acho que as pessoas deviam olhar para essas filas e pensar: será que realmente vale a pena correr o risco? Fugir tipo às restrições, nem que seja por um mínimo de tempo? Será que vale a pena? Pois. Muitas pessoas não pensaram nisso, foi uma das principais razões que chegámos onde tínhamos chegado, a 16 mil casos por dia. Acho que nessa altura, como também, não sei se foi no dia 25 ou no dia 31 da passagem de ano, que houve um levantamento das medidas que as pessoas que Esqueceram-se completamente. soltaram-se mais e pá, olha, é dia de festejar, vamos esquecer isto um pouco para festejar e não pensaram nas consequências. Eu E acho que o nosso governo podia ter previsto esta pandemia já há bastante tempo. Não digo, por exemplo, o uso de máscaras, mas o uso do gel desinfetante é uma coisa que já devia ter sido implementada em todo o lado há muito tempo. Foi preciso vir uma pandemia para toda a gente, em todos os sítios, haver um depósito de álcool em gel ou de gel desinfetante para as pessoas começarem a ter mais cuidado onde é que tocam, se cumprimentam, depois lavam as mãos. Eu acho que já devia haver esses cuidados antes da pandemia. sim, eu concordo, né? Porque mesmo que nós a pandemia, no fim das contas, é higiene básica. Não é por não haver uma pandemia E eu acho que se que deve vamos manter deixar ainda de. quando a pandemia acabar. Acho que é uma coisa que deve ficar na nossa higiene diária. Sim, é higiene básica. Acho que faz Ahm, sentido. Tu estavas aí a tocar na cena das filas e tudo mais, e eu vou falar sem muita certeza, porque eu já deixei de ver diariamente as notícias desde novembro, porque comecei a ficar maluco todos os dias durante 1 hora e meia de jornal, era 1 hora e 20 a falar do Covid. E tipo, eu não sei, não tenho a certeza, como disse, será que eles estão, que essas ambulâncias todas, algumas delas não se poderiam direcionar não, deve estar a falar mal, mas será que não podiam ir para quartéis dos bombeiros, por exemplo? Eu não sei se andam a fazer isso, mas será que um quartel dos bombeiros não está minimamente preparado
para receber malta assim. Porque imagina, há vários pavilhões, escolas e tudo mais, e pavilhões municipais, que estão a fazer isso. Porque é que os quartéis bombeiros não? Numa altura como esta, em que pode haver incêndios, mas que é raro, se calhar, atualmente. Nesta fase do inverno e tudo mais. Já não é Pela inverno. não preparação, porque já nos hospitais tu tens falta de pessoal, falta de ventiladores, falta das coisas básicas que precisas para tratar os doentes. Agora que falaste em ventiladores, curtia só de saber uma cena. O que é que acham de. O que é que acharam, vá? Dos preços absurdos que tiveram o álcool gel e as máscaras no início da pandemia? Acham que isso não prejudicou um bocado e não atrasou o. Não atrasou as melhorias que fomos tendo ao longo do tempo? Imagino que havia malta que se calhar não andava de máscara ou desinfetava tantas mãos porque não tinha possibilidades de comprar. Eu lembro-me de ir às compras com a minha mãe e uma caixa de 10 máscaras estar a 40€. 10 máscaras que se usa uma vez e deita para o lixo. Isso é o quê? Isso, É um isso foi, absurdo, na minha isso também opinião. foi um pouco as pessoas ou as organizações, as empresas de higiene e de produtos médicos, se está correto, pá, se de aproveitarem um pouco do medo das pessoas para lucrarem, não é? No início da pandemia, eu também me lembro, pronto, que era tudo para nós e cenas dessas, máscara, álcool gel, estar a esses preços avassaladores, por isso acho que foi mesmo uma jogada financeira Epá, para se mas aproveitarem. eu percebo, mas é sempre aquelas cenas. O, há limites de preços, por exemplo, para o pão e tudo mais. Tu não podes vender um pão a 10€. Tens sempre um limite. E eu acho que Sim, uma das falhas iniciais do governo não tipo, foi, não foi colocar limites no álcool gel e nas máscaras e tudo mais. Houve muita malta a enriquecer no início por causa disso. mas a cena é que isso, na minha opinião, também não durou assim tanto tempo, porque isso os valores dispararam porque foi um choque. E se calhar também não havia limites porque nunca na vida alguém ia pensar que isto ia acontecer. Isto não estava na Claro, cabeça de mas ninguém. Mas imagina, isso é foi uma. um que, sim, tal como o Ricky disse, alguém se aproveitou disso, o que não durou muito tempo, mas acabaram por enriquecer. Mas o governo acabou por ter noção das coisas e acabaram por perceber que nem toda a gente conseguia aceder a essas coisas, nem toda a gente conseguia ter os cuidados necessários, pois não chegavam a essas coisas e epá, as coisas acabaram por voltar não, por estabelecer o que foi preciso. Yeah, mas mesmo no início, sem ser no início, mesmo que os preços agora não estejam altos, a economia toda vão ser das poucas que vão lucrar muito, não é? Há muita procura nesse tipo de produtos. As pessoas, pronto, querem se proteger, como é óbvio, têm que comprar máscaras, têm que comprar álcool gel, os hospitais precisam de ventiladores, precisam de produtos para tratar os doentes, mesmo que os preços não estejam tão altos como no início, acho que vão continuar a ganhar. Outra cena que eu me lembrei também. O que é que acham de Portugal ter ter liberado a entrada de pessoas vindas de países que nos deixaram na lista negra das viagens? Epá, eu acabo por perceber um bocado por causa da economia, estás a ver? Imagina, a Inglaterra meteu-nos na lista negra, mas tu, durante o ano, a maior parte dos turistas são ingleses. E isto já não estava bom. Se cortasses totalmente as ligações, ficava pior ainda, estás a ver? É a única justificação que eu encontro. Porque de resto, acho que, acho que também não faz muito sentido. Agora também não fazia muito sentido é o facto de os portugueses não poderem andar aí à vontade. Então não podemos deixar os portugueses andar à vontade, mas podemos deixar os turistas? Epá, eu lembro-me de ver algumas reportagens das TVs entrevistarem malta estrangeira. Eles vinham para cá, como isto estava minimamente controlado, a certa altura eles não usavam máscara e tipo, é o quê? Por serem estrangeiros que são maiores que nós? Eu acho que isso não faz sentido. Tipo, Pois? eu acho que devia ter havido ali um corte de ligações, mas é o que eu digo. A única coisa que Isso acabou, justifica
é mesmo isso da economia, pronto, do turismo, Yeah. Por ser digamos assim. uma jogada para a economia, basicamente. Não fez qualquer sentido para nós, população, mas foi uma jogada de economia por parte do governo. Mas faz sentido em termos da economia do país, porque pronto, como as cenas estavam um bocado melhor, aproveitou-se para abrir ou para aliviar um pouco mais as medidas para os turistas também, para termos algum ganho económico, porque acho que como se consegue ver, o turismo com a pandemia é zero. E quando não havia confinamento, como é óbvio, as pessoas de outros países, principalmente de Inglaterra, em que estavam num pior estado, aproveitaram para vir de férias, que aqui não estava tão mal como lá, e pronto, assim o país também ganhava com isso, mas como é óbvio, também tem os seus pontos negativos. Sem dúvida, concordo a 100% com o que disseste. Epá, Bem, vocês, mais alguma cenita a dizer ou quê? Em relação a tudo por mim, isto? Acho que não há muito a alongar mais. Yeah. Então, yeah, se calhar conseguimos por abranger hoje, então, está feito. Dizem, reforçar apenas para ficar em se casa. quiserem mais temas, vão surgir ao nosso Instagram, fala barato _, como já dissemos. E epá, fiquem em casa, mantenham-se seguros e acho que é tudo. Epá, e Yeah. deixarem um likezito nas publicações e mesmo aí no vídeo do YouTube. No Spotify não é possível, mas sigam o podcast no Spotify, que é a única cena Quem possível. quiser partilhe, com E há, amigos, familiares, partilhar partilhem se isso. quiser. Sigam e partilhem com os vossos tropas, com a vossa família e queijo. E para a semana estamos aí para mais um. Espero Yeah. que tenham gostado e deixem dicas em o que é que podemos inovar e melhorar, claro. Yeah. Sem dúvida. Mas já, Fiquem bem, maltinha. acho que é Vá, isso. fiquem. Vá, Um abraço. vá. Abração.